Eu gostaria muito que o vereador Davi Muniz estivesse aqui, para que ele pudesse ouvir a minha tréplica com relação às questões das delegacias de Polícia Civil. Mas ele tem aí a oportunidade depois de acompanhar, porque as nossas sessões são gravadas no YouTube. Mas o fato é, vereadores e vereadoras, que fazer segurança pública é papel dos governantes. Nesse caso, a governadora do nosso estado coloca em prática o seu papel. E aí eu reforço que quando a gente trata das questões estruturais, como entrega de viaturas, requalificações de delegacias, a gente precisa pensar no material humano, em quem está fazendo esse serviço, que são os agentes de polícia, os delegados, que a gente aqui, se a gente puxar um pouquinho os capítulos lá atrás, vai ver que recentemente, acho que início do ano, os delegados de polícia entregaram os seus cargos, inclusive diversas delegacias, mais de 34 naquela ocasião, estavam sem o titular, e dizer que está ampliando o número de delegacias especializadas, principalmente para nós mulheres, é de fato fazê-las funcionar, porque fechá-las às 18 horas, para nós diz muito, porque é exatamente nesse período, a partir das 18 horas até o amanhecer, onde estatisticamente está comprovado, vereador Carlos Muniz, que nós mulheres sofremos as violências domésticas dentro das nossas próprias casas. E sabe o que acontece quando essa mulher, dentro desse horário, sofre uma agressão, ou uma tentativa, ou até o feminicídio? Se espera o dia amanhecer. Se ela tiver vida e forças, ela corre, e se ela for moradora de Recife, ela corre para o Centro Clarice Lispector, que graças à gestão do prefeito João Campos, funciona 24 horas. É lá que ela vai encontrar acolhimento, é lá que ela vai encontrar profissionais, vereadores e vereadoras, para ficar ali guardada. Ela tem onde ficar abrigada com seus filhos, levada por uma viatura, até o dia amanhecer ou até o dia seguinte ela ir até uma delegacia. E, se for a delegacia, a primeira DP de Recife, ela vai esperar por 6 horas, porque eu fiz esse roteiro, repito aqui, e fiquei ali. E não foi por culpa dos agentes, repito, porque estavam ali em números reduzidíssimos. Foi por culpa mesmo de termos um número suficiente de agentes para dar conta das nossas demandas. Então, eu repito, não é sobre apenas ampliar a entrega de viaturas, não é sobre ampliar a questão, o número de delegacias, melhorar a estrutura, é sobre contratar, é sobre fazer concursos, chamar os policiais, os agentes civis e a polícia militar, colocá-los na rua, capacitá-los, dar condições de trabalho, acolher os que hoje se encontram em seus cargos adoecidos. Essa é uma realidade dura, mas que precisa ser enfrentada. É sobre isso que a gente precisa falar. Segurança pública é um conjunto. Então, repito, o nosso centro de acolhimento funciona 24 horas, mas o metropolitano Júlia Santiago, senhoras e senhores, está funcionando precariamente. Era um centro que funcionava em parceria com a Prefeitura do Recife. E sabe o que foi feito no início do governo da gestão Raquel Lira e Priscila Krause? O convênio foi encerrado. E hoje o Centro Metropolitano Júlia Santiago está lá funcionando de forma precária, sem atender as mulheres. É sobre isso que a gente precisa falar. Isso é política de cuidado, de prevenção de violência. Um centro que sempre funcionou em parceria, município e governo do estado. O município com o material humano, o governo do estado com o equipamento, com profissionais também, e a parceria dava tudo muito certo. Aquele centro metropolitano que funciona na Brasília Teimosa, que eu também conheço muito bem, visito e consigo fazer alguns trabalhos ali, hoje funciona de forma precária. Não existe mais o convênio. E não adianta dizer que foi a prefeitura que rompeu. Eu fui buscar. Não foi a prefeitura. Foi o governo do estado, da atual gestão, que não renovou o convênio. É sobre isso que a gente tem que falar. E não apenas dizer dos números, porque se for para falar de números, a gente vai lembrar que recentemente o governo do estado tem um apagão nas câmaras de segurança pública do nosso estado. Isso também é uma realidade. Nem monitoramento das questões que se tratava de violência nós estávamos tendo em nosso estado. E sabe quem são
As maiores vítimas, nós mulheres. Mas a gente precisa lembrar que o reforço na iluminação em nossa cidade é uma realidade. Porque se os senhores andarem pelo Recife, vão ver, para além da iluminação que já existe, nós estamos tendo um reforço na iluminação vertical em todas as principais avenidas, e isso traz uma sensação de segurança, sim, principalmente para mulheres que precisam circular quando voltam das suas faculdades, das suas escolas, dos seus trabalhos. É uma forma de prevenção à violência? Sim, senhor. Eu ouvi recentemente o nosso prefeito, João Campos, dizer que vai armar a guarda. Eu vou aqui replicar. Eu sou a favor do armamento da guarda, mas eu não sou a favor desse armamento de qualquer forma. Eu não defendo profissionais de segurança pública botar um revólver nos quartos e dizer que está armado apenas. Meu pai diz que toda arma colocada nos quartos de um cidadão que não tem condições de usá-la é para causar a sua própria morte e a sua própria desgraça. É isso que a gente tem que debater. Eu conheço de perto a Guarda Civil, que aí eu quero aqui saudar Sarto e dizer, eu me sinto muito bem representada pela Guarda, tanto em seu efetivo masculino como feminino também. Mas, quando a gente for armar a Guarda, Sarto, a gente precisa armá-la com muita responsabilidade, porque nós temos também agentes da Guarda Municipal adoecidos, precisando ser cuidados, precisando serem acolhidos. Não é apenas armá-los e jogá-los na rua com a arma para enfrentar a criminalidade. Senhores, eu passei 19 anos numa comunidade que, por muitos anos, foi a mais violenta. Vereador eleito Eduardo Moura, o Pina. Ali eu chorei com mães em luto, ali eu fui para diversas delegacias ver os meus alunos serem presos, porque a gente vive ali o caos social dos que têm muito e aqueles que não têm absolutamente nada. Onde a criminalidade e o uso de drogas entorpecentes é o que mais a gente vê de acentuado. Mas eu nunca disse, nem para os órgãos jornalísticos e nem para a polícia, que o caminho era apenas a repressão. A gente precisa ter a prevenção. Mas eu ouço com atenção o vereador Almir Fernando. Vereadora, parabéns mais uma vez. É importante o que a senhora falou, não adianta a gente... Quer dizer, adianta também, né? Tem um investimento, que é a necessidade de investir, de se melhorar as delegacias, de contratar viaturas, de trazer os materiais necessários que o policial necessita. Mas se você faz tudo isso e não tem policial para poder ir para a delegacia, que aqui dentro abrir 6 delegacias da mulher, se não tem efetivo para poder estar lá. A mulher vai chegar lá, quem vai atender? Muitas vezes não é nenhuma mulher, é um homem que está atendendo, que era para atender dignamente, faz o curso, se prepara, mas infelizmente não é o mesmo tratamento. Muitas vezes não sabe, nem sente e nem sabe o que a mulher passa. Então, muitas vezes não dá aquela resposta que era para dar, infelizmente, muitas vezes não acontece. Mas tem muitos profissionais também qualificados lá que também sabem fazer esse tratamento e sabem fazer esse atendimento. Mas, está de parabéns por estar trazido também, porque a gente sabe das delegacias que estão fechadas nos subúrbios, nas nossas comunidades. Que a gente chega, passou aqui. Sexta-feira, quinta-feira está fechada, a delegacia só vai abrir segunda-feira agora. E o pessoal não precisa não, na cidade tão violenta como a gente tem, então, vou voltar a repetir, tem que se abrir as delegacias, tem que ter efetivo para poder dar a resposta, principalmente a delegacia que está no bairro. E aí, está querendo resolver mesmo a questão de segurança, como é que se deixa, feito a senhora mencionou aqui, o contrato das câmaras de monitoramento ser encerrado. Isso tem que ter atenção, tem que estar estudando e prever, tem que se antecipar os fatos. Deixou acontecer e hoje a gente está com um instrumento importante desativado, que poderia dar o suporte para a segurança. E muitas vezes os caras estão fazendo as coisas ao céu aberto. Se a gente tem as câmeras de monitoramento, inibe, faz com que os marginais não... Se vai acontecer, se vai fazer naquele local, não faz porque tem as câmeras, infelizmente, hoje estão todas desativadas, estão usando as câmeras da CTTU para poder fazer esse trabalho. Então, também sou a favor do armamento da guarda, sempre fui, independente do governo que esteja, porque sei da importância do armamento, não só para o cidadão, porque o guarda municipal armado ele também vai dar essa proteção, como também vai se proteger. Como é que se pode fazer parte e trabalhar em alguns mutirões, em algumas ações, junto com a Polícia Militar, e sem ter nenhum armamento? Aí o guarda militar está armado, o guarda municipal não está. E aí como é que se faz isso na Lei Maria da Penha, na questão do meio ambiente, na questão das atividades que têm acontecido na nossa cidade, onde você tem lá o efetivo da guarda municipal, que muitas vezes não é que vai usar a arma, mas inibe, quando você sabe, o marginal sabe que do outro lado tem uma pessoa armada, ele vai pensar 2 vezes e poder fazer. Então, e se vai fazer, também tem que se fazer, como a senhora falou, tendo a corregedoria como tem, tendo a ouvidoria,
e tendo o preparo e a qualificação necessária para poder usar a arma. Então, estou junto com a senhora nessa luta, vamos trabalhar e fazer com que as coisas não fiquem só na promessa, que se realmente aconteça na prática e que a gente torce para que aconteça. Porque foi tudo isso aí anteriormente. A gente torce que a governadora acerte, porque quando ela acerta, a gente também é atendido. Então, obrigado pela oportunidade que a senhora me deu nesse momento. Corporo o vereador Almir Fernando. É importante que esse debate aconteça nessa casa, porque nós temos a oportunidade dessa fala, dessa caixa de ressonância, como Vossa Excelência disse, chegue ao governo do Estado, que tem a competência de fazer a segurança pública do nosso Estado. Vamos falar de violência contra a criança e o adolescente? Já conversaram com conselheiros tutelares aqui? Eu converso sempre com eles. Sabe quantas horas eles passam para efetivar uma ocorrência de uma criança em situação de violência, seja ela doméstica, sexual? De 6 a 8 horas. Estando dentro do plantão, ele vai até a delegacia, que diga-se de passagem, que a DPCA, se for fora do horário que ela estiver funcionando, ele tem que ir para uma delegacia de plantão, com a mãe ou com o adulto, aí ele passa lá mais 2 ou 3 horas, depois ele pega todos os encaminhamentos e vai para fazer o exame de corpo de delito, ele passa em torno de 6 a 8 horas para concluir essa ocorrência. Isso é segurança pública? Isso é prática de acolhimento das nossas crianças em situação de violência? A gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente encaminha um pedido, uma solicitação, até hoje, eu não tenho resposta com relação à delegacia da DPCA, Delegacia da Criança e do Adolescente, assim como também a questão da Delegacia da Mulher. Até hoje eu não tive resposta. Então, quando esse microfone aqui é usado por qualquer um desses vereadores, eu tenho muito respeito. E essa troca é muito importante, porque da mesma forma que chega até a população, tem que chegar aos órgãos competentes, tem que chegar lá a equipe da governadora. Que os vereadores aqui, que são da base do governo, a gente se desprenda dessas bases e a gente diga que estamos todos juntos, porque o objetivo é o mesmo. Nenhuma mulher merece estar em situação de violência esperando 6 horas na delegacia. Nenhuma mulher merece esperar o dia amanhecer, apanhada, agredida, estuprada, para poder procurar uma delegacia. Graças a Deus que em Recife ela pode ir para o Centro de Acolhimento Clarice Lispector. Mas existem outros municípios que não têm para onde ir. Porque o Centro Metropolitano Júlia Santiago está sem funcionar de forma efetiva, está totalmente precarizado. E o que é que nós queremos? Que cada município tenha um centro de acolhimento com políticas efetivas. Para além do Centro de Acolhimento Júlia Santiago, em cada compaz hoje, a gente tem um pedacinho do Centro Clarice Lispector. Sabe por quê? Porque dentro dos compassos, onde as comunidades estão entrando, as mulheres, as famílias, vereador, ali tem uma sala de acolhimento à mulher da Secretaria da Mulher. E nesse conglomerado, a mulher fica à vontade para ir lá partilhar da situação de violência que ela está vivendo e ela buscar ajuda nos órgãos competentes. Essa é a nossa luta, é a luta de cada um de nós que aqui estamos. A gente não está aqui nós contra nós, como disse bem o vereador Carlos Muniz. Porque hoje, infelizmente, eu soube aqui nas notícias, um vereador do meu partido, de São João, foi assassinado. A gente não sabe as razões, mas é um crime de violência, é um crime violento. Um vereador, um agente de segurança, porque ele era vigilante, né, trabalhava inclusive assim, foi assassinado. É sobre isso que a gente precisa falar. Muito obrigada, bom dia a todos.